agora, para continuar as palestras, eu quero convidar a Caroline Marto, na Paliane. Ai, pronuncia. Me ajuda. Paliane. Pagliarini. Pagliarini, perdão. Ai, Jesus. Sandra Candra de Israel, me ajuda. A Caroline ela é especialista em marketing, brand e comunicação da Dole Conisul. E a Natália, Product Manager Plant-Based Nutrition, também da Dole Brasil Conisul. Elas vão falar sobre laticínios sem leite, novas perspectivas no horizonte de oportunidade. Tirando o meu gafe aqui do nome, né, Sandra Candra, me ajuda. Meninas, o palco é todo de vocês. Obrigada, Daphne. Obrigada, Daphne. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, eu sou Caroline. E eu sou a Natália. E nós somos do time da Dole Brasil e Conisul. E só para apresentar rapidinho para vocês, a Dole ela é uma produtora, fornecedora global de ingredientes e sistemas de ingredientes e soluções integradas. E a gente tem como lema, We Bring Ideas to Life. E essa frase, ela significa muito pra gente, porque a gente, de fato, traz ideias para a vida. E a nossa proposta com esse tema, com esse bate-papo, é fomentar algumas provocações de mercado para que juntos, todos nós, possamos também trazer algumas ideias para a vida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre laticínio sem leite, novas perspectivas e um horizonte de oportunidades. E para a gente entrar nesse tema, a gente vai dar um panorama rápido do universo de lácteos. Aqui a gente está falando de lácteos convencionais. A gente pode entender que dentro desse universo a gente tem leites, bebidas lácteas, spreads, queijos, iogurtes, sobremesas, sorvetes, cremes culinários, opções em pó. É um mundo bem vasto, né, no quesito produtos. E o mercado brasileiro de lácteos convencionais é, de fato, um mercado muito grande. É o quarto maior mercado do mundo em volume produzido. E quando a gente olha para a porcentagem de consumidores brasileiros que têm o hábito de comprar esses produtos, a gente vê números bem expressivos. Então, de acordo com uma pesquisa, por exemplo, só 3% dos consumidores não compra queijos. Só 5% não compra manteiga, só 8% creme de leite, assim por diante. Além disso, a gente entende que esses produtos, eles têm uma frequência de consumo muito alta. Então, tanto o leite de vaca quanto os laticínios, grande maioria dessas pessoas, ela consome pelo menos 3 vezes por semana, que é uma periodicidade alta, né? E todo mundo aqui sabe que a gente está numa crescente gigante de produtos à base de planta, alternativas, plant-based. Então, a gente trouxe um dado rápido de que 25% dos brasileiros já reduziu o consumo em produtos animais e 90% dos brasileiros estão interessados em alimentos plant-based. Fazendo um paralelo com os lançamentos plant-based no Brasil, e esses números que a gente trouxe agora, a gente tem que, em 2020, só 17% dos lançamentos foram alternativas, enquanto em laticínios, apenas 9% foram alternativas, e dentro desses 9%, 77% são voltados para bebidas e 23% são dos demais lácteos. Quando a gente faz esse paralelo de que 1/4 da população brasileira já reduziu o consumo animal, será que esse nível de lançamentos no nosso país está condizente com isso? Essa é a nossa provocação. A gente entende aí, dentro dessa parte de demais laticínios, que são essa porcentagem que a gente apresentou agora, um oceano azul de possibilidades. Então, muita coisa para ser explorada. E a nossa proposta é trazer respostas nesse bate-papo de como que a gente pode, juntos, direcionar o mercado nesse movimento. A proposta de valor da Dole, ela é muito clara, a gente tem isso no nosso dia a dia. Nós somos customer-centric, né? Então, nós somos voltados para o nosso cliente e para o consumidor final, que é o cliente do nosso cliente. Então, vamos aí olhar para, de fato, quem importa para a gente. Quando a gente fala da questão de consumidores, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu esses termos, veganismo, flexitarianismo, vegetarianismo, mas a gente quer propor aqui dar um passo para trás, porque as alternativas lácteas, elas nada mais são do que laticínio sem leite, e existe um mercado bastante abrangente para isso. Quando a gente olha para essa outra gama de público, a gente pode enxergar
pessoas com intolerância à lactose, alergias, pessoas interessadas em redução de consumo de gordura animal, colesterol, ou simplesmente procurando opções mais saudáveis. E aí, só para a gente ter um panorama numérico também, 40% dos brasileiros têm algum grau de intolerância à lactose e esse número é crescente. Mesmo que não seja diagnosticado, porque às vezes a gente tem intolerância e nem sabe, né? Às vezes manifesta, às vezes uma acne ou uma coisa que a gente não sabe. Então, esse dado é realmente uma estimativa de, mesmo sem diagnóstico. Então, há muita gente que é intolerante à lactose. Exato, exatamente. E aí, quando a gente pensou nessa proposta de olhar para o consumidor, se a gente for pensar exatamente nesse tema, foi assim que o mercado plant-based surgiu no Brasil. Então, vamos voltar aí para a década de 90. O Brasil, na década de 90, teve o boom das bebidas de soja e a gente mergulhou nesse boom para estudar como que essas marcas se posicionavam. Entendendo o posicionamento dessas marcas, a gente viu que o foco era muito mais abrangente do que dietas à base de planta. A proposta delas era trazer uma opção saudável, sem lactose, sem colesterol, como toda a bebida à base de plantas, saborosa o suficiente para atrair um público que era um público de família. E aqui a gente está entendendo diversidade nessa questão de público em si. O que a gente pode tirar de aprendizado disso? Que mesmo sendo plant-based, o posicionamento de marca das bebidas de soja, ele era baseado em uma outra proposta. Não era nem citado a questão de ser ou não plant-based, de ser ou não algo vegano. Ele era baseado numa entrega sensorial que tivesse esses atributos que a gente mencionou, mas que também entregasse o preço acessível, né? E aí, diante disso, a gente já entendeu, então, que veganos, vegetarianos e flexitarianos não são nosso único público-alvo com as alternativas lácteas. Mas quem, de fato, são essas pessoas, então? A gente pode entender que todo mundo é consumidor em potencial. Porque aqui, ó, como vocês podem ver nesse dado que é super interessante, no Brasil, 96% das famílias que compram leite de origem vegetal também compram leite lácteo. Então, aqui a gente está falando de um consumo flexitariano, mas também movimentado por todas essas outras motivações que a gente mencionou agora, tá? E o que a gente pode pensar sobre isso? Aqui a nossa proposta é que a gente, como mercado, continue até nesse movimento de inovação, buscando atender necessidades individuais, porque a gente sabe que o mercado exige um tipo de personalização quando diz respeito a apelos e entregas de produto, mas a nossa proposta com esse tema é falar um pouco mais sobre escala e democratização. E quando a gente fala desses termos, a gente tem que pensar em necessidades coletivas. O mercado ele deve ser cada vez mais inclusivo. E para a gente pensar em inclusão, a gente tem que pensar em fatores que atinjam uma gama maior de público, né? Então, sem deixar de citar aqui as razões para o vegetarianismo, veganismo e flexitarianismo, que, enfim, acho que todo mundo já está bem a par com relação à sustentabilidade, com relação, muitas vezes, à saudabilidade, até que acaba sendo um tema, com relação à questão animal, mas os produtos à base de planta, eles não precisam ser só sobre dietas à base de planta. Isso é o que a gente quer fomentar. Mas tudo bem, então, de fato, o que todas essas pessoas elas esperam para conseguir fazer essa troca e, mais do que isso, ter essa recompra, né? Continuar consumindo esse produto. A gente entrou aqui numa lógica da tríade, porque, como nós mencionamos, o ideal é chegar num amplo aspecto que case com todos esses públicos. Essa lógica da tríade, a gente entende por preço, entrega multissensorial e conveniência. E mais para frente a gente vai abrir cada um desses temas. Então, nós temos que é ideal que esses produtos eles proporcionem experiência sensorial similar ao dos produtos convencionais, até porque a gente sabe que esses produtos, como falamos, já são categorias muito consumidas no Brasil. Eles sempre vão ser a referência, né, do consumidor. Por mais que o mercado caminhe nessa direção, a nossa referência, até mesmo afetiva, são os produtos lácteos. Então, a gente entende que nesse momento de transição do mercado, é mais importante voltar e atender esse público pensando nos produtos originais, né? Exatamente. Só que aí, além dessa entrega sensorial, a gente tem que pensar na questão da conveniência.
de nada adianta a gente ter, enfim, lançamentos, se esse consumidor ele não vai achar fácil, enfim, de fácil acesso, fácil aos olhos, e isso, inclusive, inclui a questão de preços mais acessíveis, né? E aí, diante de tudo isso que a gente falou, a gente vai fazer um mergulho aqui, onde o mercado brasileiro está e onde a gente acredita que ele pode chegar. Bom, então, a gente tem falado aqui bastante de pensar em realmente sair do nicho, que é o vegetarianismo, o veganismo, e por que não até o flexitarianismo, e partir para um estilo de vida mais abrangente. Então, realmente, inserir esses produtos como parte da nossa dieta, tal como foi nos anos 90 os produtos de soja. Então, assim, eu lembro claramente da minha família consumindo muito esses produtos, minha mãe, meu pai, mais pela questão de saudabilidade, sabor e outras coisas, e realmente incluir esses produtos como parte da nossa dieta permanente, né? Então, assim, como nós enxergamos o mercado brasileiro? Então, nós achamos que o mercado está olhando pouco para esses públicos que a gente falou agora. Então, nós enxergamos que ainda existe uma questão de nicho muito grande, que existe uma pouca movimentação nas categorias de lácteos, de queijos, spreads, sobremesas, que a gente comentou. Então, ainda se lança muita bebida, mas se lança poucos produtos lácteos. Os produtos estão sensorialmente distantes da expectativa do consumidor, e a gente vai mostrar um dado disso. E ainda são vistos como produtos de custo muito elevado. E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas eu acho que não é uma surpresa para ninguém, a gente sabe como esse mercado funciona, e acho que está na hora da gente começar a pensar como massificar isso, né? Então, essa que é a nossa grande proposta. Exato. Então, falando um pouquinho do primeiro tópico ali, que é a pouca movimentação nas categorias vegetais, a gente vê que a imensa maioria dos produtos alternativas lácteas que são lançados são produtos bebíveis, são bebidas. Então, se o nosso mercado ele é tão grande em lácteos, ou até maior do que em consumo de leite, falta esse foco. A gente enxerga que essa conta não fecha. A gente está focando tanto em bebidas, mas sendo que o Brasil é o quarto país no mundo que mais consome lácteos. Então, a gente realmente vê esse déficit entre o número de consumidores de lácteos e o tanto de alternativas que são lançadas. Exato. E aí a gente tem até aquele ponto do primeiro gráfico que a gente trouxe, que diante das alternativas lácteas, só 3% não consumiam leite, enquanto para a parte de bebidas eram em média 40%, um número bem maior, assim. Então, aí falando um pouquinho de uma pesquisa do GFI que a gente trouxe, os produtos ainda são um pouco distantes das expectativas dos consumidores. Isso a gente entende muito que é a questão do direcionamento. Então, quando a gente tenta atingir um público maior e a gente faz uma pesquisa com um público maior, a expectativa é totalmente flexitariana, ou seja, que é remeter ao produto original, como a gente comentou. Então, a partir do momento que a gente não consegue atingir isso, há uma certa frustração e não acontece a recompra. Então, acho que o principal fator para influenciar isso, como a gente pode ver aqui, é sabor. Então, 63% dos entrevistados dessa pesquisa sentiam falta de sabor nos produtos plant-based quando comparado aos originais. Depois, conveniência, e aqui conveniência nem é embalagem nem nada, mas é acessibilidade. Então, está disponível no supermercado que ele faz compra normalmente. Não ele ter que ir numa loja especializada, tal. E sim, está ali posicionado na gôndola junto com os demais produtos. Então, isso mostra para a gente como a gente ainda tem espaço para crescer e como a tecnologia pode nos ajudar a chegar a atingir esses objetivos, né? E aí, por fim, falando da questão do preço, então, a mesma pesquisa mostra aí a quantidade de pessoas que reconhecem os produtos plant-based como mais caros, e 34% consideram o produto muito mais caro, sendo 24% um pouco mais caro, ou seja, metade dos consumidores enxergam os produtos plant-based como mais caros. Mesmo que, às vezes, não haja uma comparação um para um, eu acho muito difícil o consumidor vá comparar na gôndola, mas já existe essa imagem que foi criada em cima. Então, é um pouco de desmistificar isso, e também é um fato de que alguns produtos ainda são muito mais caros. E aí, como que... Isso é onde a gente acha que o mercado está, e o que a gente enxerga de futuro para esse mercado? Bom, então, em termos globais, a gente tem aí um crescimento muito acelerado na categoria de lácteos vegetais. Então, aí falando de 2020, de 21 bilhões de dólares, passando para 37 até 2025, é um crescimento bastante acelerado. Então, a gente enxerga que o Brasil sendo um grande consumidor de lácteos, existe uma grande oportunidade. E aí a gente consegue ver também que os lançamentos de América do Sul e América Latina
estão muito menores de produtos do que das demais regiões. Então, a gente sabe que o mercado no Brasil ele não é maduro ainda o suficiente, mas a gente também sabe que o brasileiro consome muito lácteo, como a gente falou. Então, hoje, por exemplo, aqui a cidade, em 2019, foram 18 lançamentos de lácteos alternativos na América Latina toda, e na Europa foram 229. Então, assim, não estamos falando que a gente deve lançar 229 produtos, mas ainda falta, a gente sente esse déficit. A gente pegou o mercado aqui de iogurtes plant-based, então, para dar um exemplo, mas isso se repete para as outras categorias também. E será que observando aquele CAGR, né, aquela crescente, a gente está acompanhando no mesmo ritmo esse mercado global? É um questionamento que a gente pode se fazer. Então, como o mercado, ainda falando um pouquinho de como a gente enxerga o mercado hoje, a gente vê que a soja foi muito consolidada no Brasil. Isso é uma questão histórica, então a gente já sabe. E a gente ainda vê pouca e uma exploração ainda tímida dos outros ingredientes. E isso acaba até mesmo encarecendo os produtos, porque a gente ainda está olhando muito para a soja. A soja sempre vai ser uma alternativa, ainda mais no Brasil, mas já tem previsões que no mundo a soja está decrescendo e as demais estão aumentando bastante. Inclusive, no Brasil, fala que 9% dos produtos de soja vai ter um crescimento, sendo que das demais categorias chega a 30%. Isso porque a soja está com uma visão um pouco negativa do consumidor, continua sendo um produto bastante acessível e interessante, mas é um produto que já tem várias questões polêmicas ali, que estão fomentando a cabeça do consumidor, então tem toda a questão de transgênicos, de alergênicos, a questão do meio ambiente, que ainda é muito importante nessa transição. Então, várias coisinhas, e a soja acabou ficando um pouco prejudicada nessa imagem. Então, por isso a gente fala aí da evolução da categoria dos ingredientes. Então, a gente começou com soja, mas devido a tudo isso, e também a performance sensorial, a gente foi vendo opções que são melhores, no sentido de não melhores em tudo, mas que vão trazer mais consumo para esses públicos flexitarianos. Então, principalmente sabor, menos sabor residual, características assim de textura, enfim, são produtos que a gente vê realmente a evolução da categoria. Principalmente nessa entrega multissensorial, assim, né? Então, assim, aqui a gente trouxe um dado dos Estados Unidos, só porque a gente enxerga um consumidor, nós somos os consumidores um pouco espelhados nos Estados Unidos, de certa forma, então a gente tem uma certa identificação. E aqui a gente vê que por lá a soja já tem caído bastante, e eles também são grandes consumidores, mas a soja tem caído bastante. E no caso deles, a aveia é o produto que tem mais crescido para alternativas lácteas, porque eles realmente são muito consumidores de aveia, eles gostam muito por conta do sensorial, mas a gente também vê amêndoas, proteína de ervilha, coco, então outros ingredientes que estão aí chegando com bastante força para atender essas expectativas dos consumidores. Então aí o mesmo dado, então conversando aí, um pouquinho sobre lançamentos de um produto do outro. Então, em 2018, foram lançados 3 novos produtos nos Estados Unidos de aveia e 41 de soja. E em 2019, o jogo praticamente virou. Foram 14 produtos de aveia e apenas 3 de soja. E é interessante observar essa mudança tão brusca num período tão curto de tempo, né? O que mostra pra gente que se a gente, de fato, olhar para esse mercado, dá pra gente caminhar com rapidez. Então, aí, continuando, a gente já tem uma certa movimentação no Brasil, os produtos tem aumentado, principalmente pensando nessa tendência global, então produtos que se espelham em produtos de fora, principalmente dos Estados Unidos, já estão sendo lançados aqui, e a gente vê como o interesse por esse tipo de produto aumentou nos últimos anos. A gente vê que em 2010 praticamente não era pesquisado leite de aveia no Google, e em 2020 as pesquisas foram até maiores do que leite de soja, então isso mostra claramente como o interesse da população está crescendo nessa direção. Então, o que nós tiramos de tudo isso, pensando na tríade, né, que a gente falou lá no começo? Então, entrega multissensorial, preço e conveniência. Nós vamos entrar de novo para ver como a gente pode entregar isso de fato. Então, aqui na Doller, para a gente a questão do multissensorial, ela é realmente muito forte. Nós dizemos sempre que nós não entregamos ingredientes, nós entregamos experiências multissensoriais. Está no nosso DNA trabalhar com alimentos à base de planta, com alimentos naturais, e é isso que a gente quer trazer para vocês, como que a gente consegue chegar nessa entrega, né? Então é que a gente vai falar da experiência multissensorial.
Gente, realmente eu preciso falar de máscara. A gente está respeitando aqui o protocolo do Covid, mas dá uma cansada aqui. Então, aí aqui falando um pouquinho de experiências multissensoriais, o que para nós, como empresa, significa multissensorialidade? E então a gente fez assim um glossário bem resumido do que a gente entende como isso. Então, é uma questão que vai além do sabor. Então, tem a sensorialidade, que é sabor, textura, cor, odor, então um produto de uma forma global. Tem performance, então o produto ele não deve ser só gostoso, ele tem que ter aplicabilidade. Se é um queijo, ele tem que derreter. Se eu vou congelar, ele tem que ter estabilidade térmica. Ele tem que atrair a experiência do consumidor. Então, se é um leite vegetal, ele também tem que estar disponível para o consumidor fazer receitas. Enfim, tem que ter toda a questão da experiência. Funcionalidade, porque existem muitos alimentos que são ricos em fibras, ômega 3, saúde gastrointestinal e afins. Então, não é só a tabela nutricional original básica, mas uma funcionalidade extra, alguma coisa que traz a mais para a saúde. E, por fim, a nutrição, que aqui a gente está falando do espelho da tabela nutricional. Então, ali, realmente, um produto que, dependendo da categoria, vai ser esperado dele ter proteína, ter cálcio, ter vitamina D, enfim, tal qual o produto original. Então, aqui a gente fez uma brincadeira, assim, uma coisa bem lúdica, para caracterizar os principais segmentos de produtos plant-based. Então, o que a gente pegou aqui? 2 exemplos de bebidas vegetais. Então, um leite vegetal e uma bebida não láctea aqui, que seria um achocolatado ou uma bebida com suco, etc. Então, a gente foi listando o que nós, como empresa, consideramos ali as características mais importantes dentro de cada aplicação. Então, é importante ressaltar que, como a gente mencionou, quando a gente fala de escala, a gente precisa encontrar pontos convergentes. Então, dentro desses pontos convergentes, a gente elencou essas características, esses atributos multissensoriais para cada um desses produtos, porque a gente entende que as alternativas elas têm que conversar com isso, e a gente sabe que dentro de cada categoria existem peculiaridades que devem ser atendidas também. Exato. Então, aí aqui a gente trouxe o exemplo do leite vegetal. Então, o leite vegetal tem que ter sensorialidade, que é o que a gente falou, que é, então, sabor, a cor de leite, remeter ao produto original. Performance, o suficiente, não é extremamente importante, mas o suficiente para o consumidor ter a flexibilidade de fazer um preparo, por exemplo. Nossa. E a nutrição, então, ter ali um aporte proteico que é esperado, ou ter um cálcio que é esperado de um leite, ou ter uma vitamina D. Então, isso são as coisas que ainda são muito buscadas. Já numa bebida láctea, por exemplo, a gente pegou um outro posto de bebida, é um produto que a nutrição é bastante importante, principalmente quando a gente pensa em linha kids, em pais como decisores de compra, por exemplo, responsáveis por decisores de compra, e também tem a questão da sensorialidade. Então, tem que ser um produto que é sensorialmente atraente. Já falando um pouquinho das outras categorias, então a gente vê queijo vegetal. Tem a questão da sensorialidade, então tem que ser um produto com uma performance sensorial muito boa. Tem que ser um produto com performance, então é esperado que você vai conseguir fatiar um queijo, ralar, derreter, etc. E também é esperado um pouco da nutrição. Ou seja, é esperado que ele tenha proteína, pelo menos um pouco de proteína, ou ali uma gordura, etc. Já um spread, por exemplo, o mais importante é a performance. Porque a gente vai querer fazer um preparo, vai querer fazer uma receita, substituir um creme de leite. Então, não só o sabor, mas a performance é muito importante. Exato. Quando a gente olha, por exemplo, para uma alternativa de spread que seja muito líquida, ela já não atende esse atributo. Exato. Tanto em sensorialidade quanto na performance. Porque eu não vou conseguir fazer o meu molho bechamel plant-based se o meu creme não for uma consistência interessante, né? E aí, por fim, então, a gente trouxe o exemplo dos iogurtes vegetais. Então, o iogurte, ele tem um score bem grande na questão de funcionalidade, porque é esperado de iogurte a questão de ser um fermentado, então tem ali uma questão de saúde gastrointestinal envolvida, não é só sensorial. A nutrição, então, também tem um teor de proteína, que às vezes é muito relevante, e a questão da sensorialidade, ainda assim, não é um produto indulgente, mas é um produto que tem ali uma certa expectativa sensorial em cima dele. Então, agora um pouco falando de sobremesas e sorvetes, a gente trouxe esses 2 paralelos, porque são produtos muito voltados para a indulgência. Então, aqui a gente entende que sim, o mais importante é sabor, muito mais do que tabela nutricional, muito mais do que qualquer apelo. E no caso do sorvete, a gente trouxe performance, porque é esperado de um sorvete, por mais que ele seja plant-based, que ele derreta,
que ele tem ali facilidade de eu poder fazer um milkshake, de eu poder, de fato, né, aplicar. E, pessoal, é claro que a gente pode colocar diversos claims funcionais, enfim, numa sobremesa, por exemplo, ou num sorvete. Mas a proposta aqui que a gente quer é trazer o que é esperado desse produto mainstream, né? E o que para a gente realmente olhar para essa escala. Isso, tá? Quando a gente está falando de escala, é realmente atender a expectativa da maioria da população. Embora nós somos super a favor de lançar produtos nichados, produtos assim, para necessidades específicas, né? Mas, pensando de forma global, são esses os atributos que a gente espera de produtos lácteos, né? Então, e aqui falando um pouquinho de como a gente está trabalhando para atingir isso. Então, hoje, nós temos uma equipe bastante especializada em plant-based, e nós também nos especializamos bastante em plant-based, nós somos vegetarianos, inclusive. Então, sem querer puxar saco, mas a gente gosta muito desse assunto. Gostamos e já queremos que tenha essas coisas para a gente poder comprar logo, né? Então, pensando em ingrediente, o que existe disponível? Aqui eu vou falar do portfólio da Doller, o que a gente consegue atender com o nosso portfólio e qual é a expectativa, né? Então, a gente falou bastante da expectativa do consumidor aqui, e a gente vai dar exemplo de alguns ingredientes que a gente sabe que dão match com essas aplicações B2C que a gente viu. O nosso portfólio, ele vai abranger tanto a parte de sabores, de cores, quanto a parte de ingredientes plant-based por si, que a gente falou. Então, é realmente essa questão da multissensorialidade. Então, performance, ter a nutrição e ainda assim ter sabor, textura, cor, etc. Então, realmente abrange tudo, né? Então, aqui é uma brincadeirinha que a gente fez, a gente pensou aqui no Dollar Match, seria o nosso, não vou falar o nome porque nós estamos sendo pagas, mas aplicativo de relacionamento. Não é publi, gente. Não é aplicativo de relacionamento. Então, aqui, qual é o produto que a gente trouxe? Então, a gente trouxe o leite vegetal lá. O leite vegetal precisava ter vitaminas, o leite vegetal precisava ter uma certa performance, uma neutralidade de sabor. Então, aqui, algumas soluções que a gente conseguiria usar para atender. Então, um concentrado de aveia, uma proteína vegetal para dar o aporte proteico, um coco, uma nut para dar gordura, enfim. E aí temos um match, então, desses ingredientes com a bebida vegetal. Então, de forma bastante similar, a gente pegou 3 exemplos bastante distantes. Então, bebida vegetal, que é um produto bastante neutro. O iogurte, que nem a gente comentou, precisa ter a funcionalidade da questão de ser um fermentado, de trazer ali a cultura lática, etc. Ou não lática nesse caso, mas trazer a cultura. Então, a gente tem o quê? Que a gente já explorou aqui bastante. Então, principalmente coco e proteínas. E eles são produtos, junto com a aveia, dão um match muito bom para fazer iogurte. A gente já desenvolveu várias coisas aqui. Inclusive, essas coisas estão disponíveis para vocês, se vocês quiserem qualquer dia degustar, conhecer os produtos. Vocês podem entrar em contato com a gente. Vocês podem fazer contato com a Dollar, que essas aplicações que a gente faz, a gente desenvolve, de fato, opções para deixar para degustação. Então, aí a gente pegou, então, um iogurte, o que é esperado dele, sensorial, proteína e capacidade de fermentação. Então, com esses ingredientes, a gente consegue atingir e é um match da categoria. E, por fim, uma categoria bastante indulgente, que é a de sorvetes. Então, a gente precisa atender sensorial, aqui a gente pôs aveia de novo, porque é um produto bastante neutro. Então, a gente consegue ter uma entrega indulgente bem grande. Coco, porque também é um produto que se espera um tanto de gordura. E os nossos concentrados vegetais para dar cor. Então, aqui, uma maneira plant-based de dar uma cor rosinha ou de dar uma cor laranja usando concentrado de cenoura, etc. Então, atender a expectativa, nesse caso aqui, muito mais voltada para o sensorial. É interessante perceber também que dentro de plant-based, olhando para um olhar que vai além de cereais, sementes, etc., a gente volta um pouquinho para o clean label, né? E nós, como Dollar, temos também a questão das cores naturais, para conseguir trazer esse sensorial nas cores em si de forma natural. Além disso, ainda existe uma confusão muito grande no mercado com relação a alguns corantes, como carmim, que é natural, mas é derivado de animal, enfim. Então, a nossa ideia é desenvolver conceitos que sejam inteiramente vegetais, porque a gente também não quer enganar o consumidor, de certa forma. Então, a gente quer deixar bem claro o que ele está consumindo e realmente juntar esses atributos principais de cada produto com os nossos ingredientes. Exato. Então, diante de tudo isso que a gente falou, a gente entrou bastante na parte de entrega multissensorial e nós, como Dollar, temos esse expertise, né? Mas
a gente falou lá naquele começo sobre escalar. E escalar significa tornar esses produtos de fato democrático. E a democratização assim, desse portfólio, dessas alternativas, desse portfólio à base de planta, ela conversa diretamente com a questão de preço e conveniência, que foi um tema que a gente trouxe também anteriormente. Então, para a gente, os principais eixos, como a gente falou, é atender a expectativa do consumidor, e essa expectativa, a gente está falando aqui de mainstream, como a gente falou, porque quanto mais público, mais volume. E aqui a gente está falando de volume, não simplesmente como, nossa, quero super lucrar, mas porque, de fato, o jeito de democratizar os produtos, deixar eles mais acessíveis, é aumentar o volume. Então, é a mesma coisa que a gente estava falando, de outros produtos que chegaram no mercado brasileiro, que eram caros, e hoje em dia já são muito mais acessíveis. Então, quanto mais público, mais volume, melhor o preço. Então, para isso, a gente precisa ter uma entrega de sensorial, que seja realmente abrangente, que seja mainstream, se a gente quer atingir esse tipo de volume. E, além disso, a cadeia de distribuição. Então, tendo esse volume, a gente vai conseguir disponibilizar os produtos no mesmo lugar que as alternativas convencionais. Porque a gente já viu que os consumidores, no geral, acho que é uns 70%, se não me engano, continuam comprando esses produtos no supermercado. Eles não vão ir numa loja especializada atrás dessas alternativas. Então, aqui a cadeia de distribuição também é deixar mais conveniente, de fácil acesso. Exato. Então, por fim, qual é o objetivo a longo prazo, né? Eu acho que para a gente fica muito claro o que a gente tem de oportunidades e como chegar lá, mas a longo prazo, o que a gente quer com isso? Será que a gente simplesmente quer pegar o mercado de lácteos e transformar ele e não mudar nada, né? E simplesmente estar focando aqui na fomentação da indústria? Aqui a nossa proposta é trazer um objetivo além da questão da escala. Então, agora a gente conversou já no decorrer da apresentação sobre como massificar tudo isso, mas para a gente, como a Nath já mencionou, nós somos vegetarianas e até a Dollar, um movimento de estratégia de mercado, nós acreditamos muito na questão à base de planta, na questão plant-based, na questão de alternativas, e isso vai além de simplesmente escalonar algo, vai na questão de uma entrega, vou usar a palavra, propósito. Hoje a gente sabe que para a cadeia de alimentos, tal como ela é, se a gente quisesse de fato alimentar a população toda, porque hoje nós não alimentamos, mas se a gente quisesse alimentar a população toda igualmente, nós precisaríamos de 1,5 planeta de recursos. Isso não é porque a população cresceu demais, é porque nosso trabalho de alimentos pode melhorar em termos de cadeia de distribuição, de uso de recursos, e a gente tem a tecnologia ao nosso favor cada vez mais para desenvolver produtos que a gente consegue minimizar isso. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma alternativa láctea gasta muito menos água ou produz muito menos CO2 do que um produto animal. A gente sabe que o consumo animal sempre vai existir, mas estamos pensando aqui nas gerações futuras, né? Então, por que, de fato, o mundo de alimentos está mudando? Então, não foi uma questão que o mercado propôs, não foi nada, foi realmente a preocupação com o futuro, para o planeta. Então, as pessoas cada vez mais se conscientizando do meio ambiente e da questão das gerações futuras, como eu comentei. Para a ética, então, cada vez mais pessoas preocupadas com a questão do bem-estar animal, principalmente com redes sociais, todo mundo ficou um pouco mais envolvido com essa causa. E também para mim, então, para o indivíduo, a questão das alergias, restrições, saúde, ter novas experiências do sabor de compra também, porque as pessoas têm a curiosidade de comprar coisas novas. Então, por fim, o que a gente queria trazer de mensagem é que as pessoas irão consumir esses alimentos se for bom para elas, então aqui saúde, alergias, bom para o planeta e para os animais, mas agradarem o sensorial. Porque se esses produtos não agradarem o sensorial, a gente nunca vai conseguir ter eles, né? Dessa maneira mainstream que a gente gostaria. Exato. E, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Esperamos que com essas informações a gente tenha gerado realmente algumas provocações. E nós vamos a gente vai estar disponível numa sala, que vocês podem entrar na nossa sala da Dollar aí no link do evento mesmo. Lá tem um link que vocês podem acessar o GoToMeeting, né? Que é para a gente poder conversar. Para a gente poder conversar um pouquinho e debater. Isso, aí se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem entrar em contato com a gente. Exato. Muito